Eu estava num canteiro de obras, lidando com construção civil, construção de casas, e agora estou com uma ideia de construir pratos. Esta é a frase do Fernando Pereira, engenheiro civil. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rede Brasil através do satélite pela parabólica. É um prazer especial contar com a sua audiência. A você também que nos acompanha pela internet, pelo www.rbctv.com.br. E a você também de vários canais que nos acompanham pelo nosso estado, o estado de Pernambuco. É um prazer especial sempre contar com a sua honrosa audiência. Hoje promete o programa, hein? O mercado de trabalho para a gastronomia em Pernambuco está em amplo e visível crescimento, sendo o estado considerado o maior polo gastronômico do Norte e Nordeste e o terceiro no ranking nacional. Segundo a Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, o crescimento anual do setor é algo em torno de 13%, faturando o equivalente a 2,4% do PIB nacional, que é o Produto Interno Bruto. Dos 6 milhões de trabalhadores diretos da área, 240 mil encontram-se na região metropolitana do Recife. Agora você vai conferir também no programa de hoje um pouco sobre a culinária japonesa e chinesa. Você confunde um pouco? Você às vezes não consegue entender qual é o prato chinês, qual é o prato japonês? Aqui no programa você vai conferir melhor hoje aqui e você é o nosso convidado especial a participar e interagir conosco. Mas antes de irmos a conferir os nossos convidados e continuar aqui a nossa conversa, e vamos apresentar os nossos convidados para daí começarmos a nossa entrevista, vamos conferir juntos uma matéria com o repórter Emerson Pereira. O Brasil é famoso em todo o mundo por suas belezas naturais, pelo povo comunicativo e acolhedor que tem, pela pluralidade de culturas e, claro, não podemos deixar de lado a gastronomia variada. Feijoada, cuscuz, pirão, mandioca, vatapá, acarajé, ou que tal algo mais pernambucano, como aquela buchada de bode, uma fama de sabor que vai longe. E todo o destaque da cozinha regional tem uma explicação bem clara. As variedades de pratos e sabores encantam gente que é daqui da terra e também quem é de bem distante. Tudo isso tem uma relação direta com a economia do país. Os restaurantes, bares e lanchonetes no Brasil fecharam o ano de 2010 com um faturamento recorde. Na época, 73 bilhões de reais. Com o anúncio dos eventos esportivos internacionais por aqui, o setor ficou ainda mais aquecido. E tem mais. O item alimentação fora de casa, algo típico no Brasil, é responsável por 27% dos primeiros empregos, gerando algo em média de 6 milhões de oportunidades diretas. Foi visando esses índices crescentes que a Luciana decidiu de vez abandonar a carreira de relações internacionais e ingressar no mercado de gastronomia. Seguir os passos da mãe, que já era formada na área. Há 2 anos, abriram esta escola de gastronomia no bairro da Imbiribeira, no Recife. Pois é, Recife, o primeiro polo gastronômico do Norte e Nordeste e terceiro do Brasil. Isso segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A gente abriu a escola há 2 anos atrás. Todo mundo tem procurado essa melhora, principalmente os donos de restaurante têm investido muito nessa área também, com seus funcionários, buscando qualificar cada vez mais. Então, a gente está vendo que o boom da gastronomia também não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O negócio deu certo e logo as duas resolveram, há 1 ano, abrir um restaurante de culinária oriental. Mas para fazer diferente, acrescentaram um toque de regionalismo. Logo, os 2 empreendimentos expandiram e os pedidos de doces e salgados, por exemplo, de lá para cá, só aumentam. Nós comprovamos isso de perto, bem de perto. E como tudo, a gastronomia também se renova. E é por isso que a chefe de cozinha já está com viagem marcada para a Colômbia. Vai ensinar aos vizinhos brasileiros os pratos típicos do Recife e da nossa região. E claro, trazer de lá, quem sabe, novos sabores que em breve devem estar na sua mesa. Que delícia, minha gente! Hoje o programa promete, como eu já havia dito aqui logo no início do programa, diante desse mercado visivelmente aquecido, o gastrônomo pode atuar em diversas funções da área, tais como, por exemplo, restaurantes industriais, delicatessens, buffets, padarias na produção, no gerenciamento como chefes, como maîtres, enfim, existe uma gama de funções dentro dessa área que realmente promete crescimento aí. É sempre esperado um bom crescimento, a gente sabe muito bem disso. E hoje vamos falar aqui sobre esse assunto
contando já com a presença em nossos estúdios, né, para explicar melhor sobre essa questão do crescimento gastronômico aqui no mercado em Pernambuco, não é? Hoje contamos com a presença do Walter Jaroque, ele que é diretor executivo da Brasel Pernambuco e também é proprietário do restaurante Plim, lá no Shopping Recife. Você é o nosso convidado especial e pode já participar. Além dele, contamos com a presença em nossos estúdios do chefe de cozinha William Dantas, ele que é consultor e chefe de cozinha chinesa, japonesa, também proprietário do restaurante Kubomaki. Pode mandar sua mensagem a partir de agora. Você, internauta que nos acompanha pela internet, pode mandar sua mensagem para as nossas redes sociais. Através do nosso Twitter, pelo @Assunto do Dia TV. Eu disse @Assunto do Dia TV. Como também através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. E você que está em casa, no trabalho, pode mandar também, pode ligar, aliás, para a gente participar aqui em uma de nossas linhas interativas. É muito simples. Olha, você pode ligar para o 0 Operadora 81 3424 1547 ou o 3424 1977. Eis aí as nossas linhas interativas para que você possa interagir conosco. Eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados, é um prazer recebê-los aqui, é uma honra muito grande. E eu queria já conversar aqui com o Walter Jaroque, né, sobre o tema de hoje, que com certeza há muitas pessoas, inclusive eu comentava aqui logo em off, antes de virmos aqui apresentar o programa, sobre, por exemplo, pessoas que estão abandonando suas profissões habituais, advogados, médicos, enfim, e estão montando restaurantes. O que a gente poderia refletir sobre esse assunto? Bom dia, Felipe. Muito obrigado pelo convite. O segmento de alimentação fora do lar, né, o restaurante, ele sempre encanta as pessoas, né? Então, muitos profissionais liberais acabam entrando no mercado de gastronomia, né, montando seus próprios estabelecimentos. Alguns fazem sucesso, alguns se desiludem um pouco, mas é um mercado fascinante, é um mercado que atrai muita gente. Ele tem, assim, nos últimos tempos, até um glamour maior do que vinha acontecendo, né? Hoje a gente vê, a cada dia que passa, um crescimento, né? Uma divulgação maior dos estabelecimentos. E, com certeza, a nossa cidade, como você já citou no começo do programa, é um polo importante no Brasil, né? O primeiro polo gastronômico do Norte e Nordeste. E isso ajuda ainda mais as pessoas a escolherem o lado de serem donos de restaurante. A gente tem uma história muito grande, porque o segmento tem uma tradição de ser grande formador de mão de obra. E tem uma tradição também na escolha daquelas pessoas que querem mudar de ramo, o engenheiro, o médico, enfim, eles acabam optando sempre pelo restaurante. A gente não entende por quê, mas eu acho que é pelo fato das pessoas acharem que todo mundo não vai deixar de comer, mas o setor tem lá suas dificuldades. É verdade, Walter. E eu queria agradecer também a presença do William Dantas aqui conosco. Eu queria já também aproveitar esse gancho dado pelo Walter. Será que realmente esse encanto, esse glamour também de se promover esses pratos, de criar um restaurante, empolga muita gente da área, por exemplo, da área jurídica, da área de saúde, pessoas que deixam suas profissões habituais e montam esses estabelecimentos? Claro que sim, Felipe. Obrigado pelo convite. Hoje eu tenho consultorias aqui no Nordeste para médicos. Inclusive, há 2 anos atrás eu inaugurei um restaurante em Olinda, muito conhecido hoje, uma temaqueria muito bonita. Hoje eu posso considerar ali como é que eu posso dizer? É única em Olinda. Referencial, né? É uma referência em Olinda, né? Não tinha outra coisa. As pessoas hoje falam muito, você vai inaugurar alguma coisa em Olinda em alguns lugares, recentemente em Garanhuns, Campina Grande. Então, assim, para pessoas de ramos bem diversificados, que não tinha nada a ver. Pessoas que frequentavam o restaurante e tinham a vontade de abrir, e hoje tem o seu. Né? Hoje, por exemplo, quando vem um turista de fora, de outro país, quando chega aqui no Nordeste, com certeza a gente não passa vergonha de maneira alguma, né, Walter? Não, de jeito nenhum. A gente defende a bandeira, Felipe, de primeiro polo gastronômico, baseado em 3 fatores principais. Primeiro, a quantidade dos nossos estabelecimentos. Hoje, Pernambuco tem, com CNPJ ativo, mais de 6 mil estabelecimentos em todo o estado. Segundo, a variedade do que a gente faz. A nossa cozinha é extremamente variada. Você encontra de tudo que você pode pensar na nossa culinária chinesa, tailandesa. Regional, principalmente. Regional. Né? Você encontra de tudo. E terceiro, a qualidade do que a gente faz. Então, a gente tem qualidades únicas, né? E tem produtos extraordinários, como é o caso do nosso bolo de rolo, que é patrimônio imaterial da cidade.
A Então, tapioca também, né? A tapioca está a caminho, o bolo Souza Leão, que é um ícone também. Então, quer dizer, o turista quando vem, ele tem absolutamente tudo que possa atendê-lo. Agora vem uma pergunta também importante, já que foi tocado também sobre a questão da culinária oriental, a chinesa e a japonesa, que são as mais conhecidas, pelo menos aqui no país, as pessoas gostam bastante, mas eu queria saber também o teu feedback com relação ao que você sente. Por exemplo, os pernambucanos gostam muito da comida chinesa, da comida japonesa. Quais são os pratos que eles mais degustam, mais gostam? Hoje aqui em Recife a gente tem um tempero, eu posso dizer, um pouco diferente de São Paulo, né? Para os insumos, um pouco mais caro, apesar que a gente tem uma variedade muito boa de preço. Se você rodar um pouco aí nos outros estados, por viajar um pouco, eu vejo que Recife, os nossos rodízios os preços são bem mais em conta, né? Você come mais caro em outros cantos. Em relação à comida japonesa e chinesa, a chinesa, o custo dos insumos é bem inferior, né? Então, você tem hoje Mercado São José, Pina, em várias comunidades, você pode comer um yakisoba, o sushi não tanto, né? Em média, aí você vai pagar por um rodízio hoje bom em torno de 30 em alguma coisa, mas eu já cheguei a ver a R$20. Então, qualquer pessoa hoje pode comer um sushi, pode chegar a conhecer, ele está muito popular, né? Hoje, qualquer supermercado que você vai, churrascarias e coisas e tal, você encontra sushi. Então, tá muito bom, né, para quem é da área, né? Quer dizer que é uma aceitação boa, pelo menos dos pernambucanos, dos nordestinos, com relação à comida oriental. Agora, vamos tocar num ponto importante para as pessoas agora que estão nos acompanhando e tem aquele desejo, talvez está sendo aguçado um pouco mais com esse programa de hoje, não é, Walter? É sobre, por exemplo, as pessoas que querem criar um restaurante, querem criar um negócio no ramo gastronômico. Quais são as iniciativas, os primeiros passos que as pessoas devem percorrer? Veja bem, a Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, hoje ela se intitula a representante do segmento de alimentação fora do lar. Você já colocou alguns dados no começo, é um segmento extremamente importante para a nossa economia, 2,4% do PIB. Isso. É um segmento de mais de 1 milhão de empresas, um segmento de 6 milhões de trabalhadores, é quem mais emprega nesse país. E o dono de restaurante hoje, quem quer ser dono de restaurante, tem que começar, acho que, pela forma com que todo mundo deveria começar um negócio. Tem que fazer um planejamento criterioso, um plano de trabalho, para que ele possa nortear e saber exatamente o que ele quer. Dentro desse plano de trabalho, ele vai discutir aonde é, como é, por que é. Então, ele vai trabalhar isso muito. A Brasel pode ajudar e o Sebrae também ajuda muito. O Sebrae é parceiro, né? O Sebrae é um grande parceiro do pequeno empresário na formulação de um plano de negócio. Sem plano de negócio, assim, a minha tia cozinhava bem, a minha mãe tem uma boa receita, esse negócio está afadado a um insucesso. Então, precisa hoje, o mercado está muito profissional. O mercado está cada dia mais profissional. O mercado deixou de ser, há alguns anos, mercado de amadores. Então, quando você entra no mercado hoje, você tem uma competição bastante severa. A gente briga muito com a informalidade. A informalidade é um problema para o nosso segmento. Mas quem quer entrar no mercado, quem quer estabelecer um negócio, se não tiver um bom plano de negócio, se não tiver uma boa estrutura, se não analisar profundamente o negócio, é complicado. Então, a gente observa que essa questão do planejamento, Walter, é uma coisa que sempre é batido na tecla, porque é justamente isso. As pessoas às vezes, porque eu tenho aqui receitas e mais receitas dos meus avós, dos meus parentes que tinham um pequeno negócio, mas eu quero agora montar uma estrutura melhor e tal, mas esse planejamento, às vezes a falta desse planejamento pode correr uma série de riscos, né? As pessoas não têm a mínima ideia de quanto custa em termos de dinheiro, em quanto custa em termos de trabalho, a montagem de um estabelecimento, por menor que seja. Demanda muito trabalho, demanda planejamento. O William pode dizer isso, ele trabalha com consultoria, ajuda as pessoas a decidirem tudo. É uma infinidade de itens que você tem que colocar e ainda você tem que acertar em coisas importantes. Você ainda tem que trabalhar as tendências, você tem que trabalhar local, você tem que trabalhar uma série de fatores que às vezes você não tem controle. É verdade, né? É verdade. Tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla. Por exemplo, chefe William, para você criar um estabelecimento desse, se estuda uma série de pontos, né? Quais são os pontos que normalmente, por exemplo, nas suas consultorias, você tem que observar? Geralmente eu percebo o seguinte, quando uma pessoa vem a mim, eu vou escolher a escolha do ponto, eu sempre procuro ver o que é que a gente tem na proximidade, né? Escolas, bancos, até você pega bairros residenciais, mas com uma grande população. Então ali você vai ter uma boa clientela, né? Porque as pessoas hoje, quando largam do trabalho, geralmente não comem em casa.
né? Elas vêm para casa, tomam um banho e vão para um restaurante. Então, se cansadas, né? Querem... estão cansadas. A maioria hoje não cozinha em casa, né? A grande maioria. E a cozinha oriental hoje é muito bom porque é uma situação saudável. Então, você, nesse corre-corre do dia a dia, eu acho que é muito boa. Aí, principalmente isso, ponto, localização, divulgação, né? Como o Walter falou, é uma pesquisa grande, né? Não é pequena. Até na montagem, por exemplo, da parte, digamos, a placa, a marca também é importante se observar isso? Com certeza. Hoje as pessoas cada vez mais estão gastando mais com fachadas. Fachadas imponentes, apesar da resolução, né, de 30%, do tamanho, mas mesmo assim você vê cada vez mais um bom investimento, né? Antigamente se usava muito lona, hoje você tem materiais aí muito bonitos, muito bem acabados. Agora, falando um pouquinho mais sobre as tendências também por exemplo, mercado, vamos tocar aqui num ponto importante. Por exemplo, do número que a gente já trouxe aqui, os dados que a gente já trouxe, introduzindo no nosso programa, de estabelecimentos, de crescimento também, da importância que o nosso estado se destaca a nível nacional, a nível norte-nordeste. Quais são os estabelecimentos, qual o direcionamento desses estabelecimentos que estão sendo criados aqui em Pernambuco? Comida regional, comida oriental, Walter? Quais são os principais? Olha, eu acho que não dá para a gente poder determinar quais são os principais. Eu acho que a gente tem uma tendência hoje de mercado dos restaurantes serem um pouco mais específicos. Um pouco na área regional, a gente tem visto muita gente trabalhar na área regional, mas a comida oriental, por exemplo, o sushi, né? O sushi, os temakis, eles estão na moda. Estão na moda não é em Pernambuco, eles estão na moda no Brasil. Caíram no gosto dos jovens, né? Caíram no gosto dos jovens. E aí você agrega um produto que cai no gosto da meninada e ainda por um preço que dá para ser competitivo. Então, hoje você tem muita casa dessa cozinha oriental, tem muita gente trabalhando a parte regional, mas você também encontra uma diversidade grande de restaurantes. Então, não tem, assim, no meu entendimento, uma tendência específica. A gente tem alguns nichos de mercado onde você percebe uma coisa a mais ou uma coisa a menos. Porque quando você vai para um polo gastronômico ou vai para um local, você acaba tentando colocar o melhor negócio para poder compor o mix daquele polo. Então, eu diria que a gente está assim, tá crescendo em todas as áreas, em todas as cozinhas. Muito bem. E a gente vai dar uma pequena pausa aqui, chefe William e também Walter, no nosso programa de hoje. Aliás, no programa, né? Não só no programa, não. No espaço aqui que a gente vai dar, só um tempinho, né? Um time para beber aquela aguinha. Né? E você continua conosco, manda sua mensagem para as nossas redes sociais. Mas antes de irmos ao intervalo, vamos conferir juntos a previsão do tempo para hoje, aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e chuva rápida à noite. Em Petrolina, a previsão é de sol, com nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 28 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 26. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 19 e a máxima de 26. Em Arco Verde, a máxima é de 31 e a mínima chega a 17 graus. Já em Petrolina, a máxima esperada é de 33 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a esse breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. A senhora já pensou em abrir um restaurante ou uma lanchonete? Não, porque toma bastante tempo. É muito trabalhoso, né? A gente não tem outras oportunidades porque fica muito preso ao negócio. Que tipo de comida o senhor mais gosta? Eu gosto de comida nordestina, né? Arroz, feijão, macarrão, comida caseira mesmo. Estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Acompanhamos aí as pessoas interagindo, participando nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão. É importante contar sempre com a sua interação, portanto, não deixe de interagir conosco. Olha, com o mercado gastronômico, que é o tema de hoje, da capital pernambucana, continua aquecido, muitos restaurantes e bares estão abrindo, estão começando a se organizar para abrir esse negócio. Muitos deles trazem propostas inovadoras e prometem novidades para a região metropolitana.
E hoje no programa Assunto do Dia, o mercado gastronômico é o tema e você vai acompanhar agora, por exemplo, qual a tendência dos jovens. Os jovens estão gostando bastante da culinária japonesa e também chinesa. E hoje vamos conversar aqui também com o chefe William Dantas, que está presente, ele que é especialista nessa área de culinária japonesa e chinesa, trouxe para a gente alguns pratos deliciosos para que você possa conhecer melhor. Eu disse logo no início do programa, você faz aquela confusão entre a culinária japonesa e chinesa, pratos chineses e japoneses. Você vai saber agora, por exemplo, alguns pratos japoneses, alguns pratos que são, olha, apreciados pelo jovem. Chefe William, explique para a gente melhor isso. Então, o que acontece hoje? Hoje as pessoas confundem muito o que é comida japonesa e o que é comida chinesa. A comida chinesa, basicamente, ela é feita de sopa, caldos, macarrões, carne, legumes, muita coisa flambada também. A japonesa, o que mais a gente conhece hoje seria a situação dos frios. Sushi, apesar que ela é muito vasta na parte de fritura e de cozimento. Então, na japonesa foi o que eu trouxe hoje, que era mais fácil, né? Exato. Que a chinesa a gente tem um problema aí dela esfriar, de coagular o shoyu junto com o espessante, né? Que é o amido, muda um pouco. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os tradicionais sushis. O que é o sushi, gente? É o bolinho de arroz coberto com peixe cru, crustáceo ou molusco, né? Temos aqui um uramaki que pode ter vários tipos de recheio. Os uramaki geralmente são o que tem arroz por fora, tá? O que tem aqui o arroz por dentro, a gente pode generalizar no sentido de ser makimonos. Então, a gente tem o kapamaki, que é tradicional, o sakemaki, né? E o tekamaki, que é de atum. Aqui nas fatias, que são só lâminas, as pessoas confundem muito sushi no geral. Só lâmina é sashimi. Sushi teve arroz é sushi, no geral, né? Aqui nós temos a típica saladinha japonesa, que todo mundo conhece como sunomono, que pode ter molusco, frutos do mar. Hoje a febre aqui no país é a temaqueria, né? Então aqui eu trouxe dois tipos de temaki, um tradicional e um fast food, né? Que seria no sentido, hoje as pessoas vão comer muito e reclamam muito do tamanho. E tá um pouquinho murcho, gente, porque temaki tem que ser feito na hora, comido na hora. Passou um tempinho, a alga vai pegar a temperatura ambiente do peixe, de tudo, e vai murchar. Uma dúvida que surge, por exemplo, talvez muita gente que esteja acompanhando agora, vendo esses pratos deliciosos, por sinal, que com certeza devem estar, não é? Por exemplo, esse produto que fica em volta aqui, por exemplo, nesse prato aqui, por exemplo, esse produto preto aqui, seria o quê? Então, vamos explicar. Muita gente confunde e aí fala assim, poxa, isso parece aquela fita que a gente usa para instalar. Não, gente, calma, isso é alga marinha, eu explico para a pessoa entender. No mar existem vários tipos de algas, até venenosas, né? No caso dessa japonesa, são várias, ela passa por um processo de desidratação que praticamente, para explicar melhor, seria como um papel machê, né? Ela é toda enfolhada, seca, passa por um forno, então ficam as folhinhas bem sequinhas. Aí você tem todo o processo, pode ser feita como essa fitinha aqui, os enrolados tem dentro, que ela serve de base para apoio do arroz, para você poder rechear e enrolar. E o temaki hoje a gente tem variações, eu não trouxe, mas a gente já pode substituir hoje por casquinho crocante, para as pessoas que não estão acostumadas com a alga. Hoje eu tenho variações com massa de wrap, né, que é aquele tipo pão sírio. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande. Hoje eu não trouxe fritura também, mas a gente tem uma grande variedade de pratos empanados muito saborosos. Agora, por exemplo, o local onde é servido, no caso, o recipiente onde é servido o prato, enfim, também é um pouco encantador? Isso encanta mais pessoas, mais clientelas ou não? Claro que sim. Hoje, Nesse aspecto, por exemplo, essa barquinha aqui, linda. Ó. Então, a barca ela liga ao mar, né? O produto é do mar, então ela vai à sua mesa. É como se a barca fosse buscar o peixe e trouxesse até você. A gente sempre tem um formato de sashimi cortado em fatias para simbolizar um leque, né? Então você tem um leque aberto para você, o mundo está aberto para você. Perguntar aqui para o Walter. Walter, você aprecia a culinária japonesa, oriental de maneira geral? Gosto muito. Eu acho extraordinário. Eu acho que nós temos excelentes casas de cozinha oriental, temaquerias, enfim. A gente está muito bem servido. Nós não deixamos nada a desejar para nenhum lugar do país. E quem disse isso não foi eu, não. São os grandes mestres de São Paulo, do Rio. Eles dizem que nós estamos aqui
Somos primeira qualidade. Muito bem, tá aí essa palavra do Walter. E eu queria saber também aqui se, por exemplo, o chefe William, que trabalha na área, né, especialista na área de cozinha japonesa, oriental de maneira geral, por exemplo, em casa, você se alimenta, gosta, por exemplo, desses pratos? Como é que a esposa também gosta, a filhinha? A família toda come, inclusive eu não consigo entender. Há 15 anos no mercado eu não consigo comer sushi pela manhã, mas minha filha come. Ela come? Tem 6 anos de idade, eu levo, ela acorda, já corre para a geladeira e vai comer. Eu não consigo, porque passado do tempo a gente meio que dá uma balançada ali, não come todos os dias, né? O cheiro, né? O cheiro. E uma pergunta que não quer calar, chefe William. Por exemplo, estamos falando sobre essa questão da culinária japonesa, mas há muitos preconceitos com relação à comida japonesa, propriamente dito, por exemplo, o sushi. Se fala muito do peixe cru e tudo, mas, por exemplo, a pessoa sente, basicamente, para as pessoas que não provaram ainda, não é? Sentem, basicamente, o gosto do peixe cru? Existe algum tempero, alguma coisa que disfarce isso? Um modo de preparo diferenciado? Então, hoje em dia, a gente, para começar na culinária japonesa, você começar comendo, o ideal é que você comece pelos fritos, porque aí você vai habituando o sabor à alga marinha até você chegar nos peixes. Mas hoje a gente tem várias misturas. Por exemplo, aqui eu tenho cream cheese, que vai alterar um pouco o sabor do salmão, você não vai sentir tanto o gosto do peixe, né? A gente tem várias variações com misturas com maionese, com cebolinho, o próprio molho shoyu, que é aquele molho escurinho, né? Sim. Ele vai mudar o sabor, vai dar tempero no peixe. Hoje o salmão, eu posso dizer que o atum tem um sabor mais forte, o salmão é mais suave, é mais amanteigado o sabor dele. Então o ideal seria você começar comendo um sushi de salmão, no caso um roll de salmão, né? O camarão é cozido. Muita gente hoje fala, puxa, mas tudo é cru. Não é, gente. A maioria dos peixes, a gente tem uma boa parte, o camarão é cozido, o polvo é cozido, o cane é industrializado, mas é cozido, né? Que seria uma imitação aí da carne de caranguejo artificial, né? Sim. Agora, desses pratos aqui, chefe William, quais os que estão, assim, que os jovens mais gostam, as pessoas de maneira geral mais gostam, desses aqui que estão aqui presentes? Hoje a cozinha ela está muito bem difundida, né? Cozinha japonesa. Como o Walter falou, hoje a moda aqui no Brasil, como eu tinha falado anteriormente, é o temaki, né? Então a gente tinha aqui o tradicional, que era conhecido, todo mundo conhecia o temaki, mas não o tipo fast food, que é maior, você pode ver a quantidade de recheio, ele é bem recheado, né? Enquanto o tradicional você tinha aqui só 2 fatiazinhas e geralmente tem um leguminoso, uma ova dentro. Vou até pegar aqui um pouquinho, tá um pouquinho, pronto, olha só. Né? Deixa eu mostrar aqui para o nosso telespectador poder observar, não é? Tá aqui na câmera 3. Aí você vê a diferença. Isso, olha só. O temaki tradicional a gente vai ter em torno aí de 70 gramas. Um temaki hoje para fast food a gente vai até 180 gramas. Em média, 150 gramas é um tamanho legal para fast food. Muito bem recheado, 80% de recheio, os outros 20% fica entre alga e cream cheese e arroz. Olha só, para você que está em casa, você não está sentindo o cheirinho delicioso aqui no estúdio? Com certeza não. Ainda não chegamos a isso, a tecnologia ainda não avançou tanto, não é? Mas um dia, quem sabe, não é, Walter? A gente vai poder, na sala de estar, na sala de casa, enfim, onde quer que você vai poder estar assistindo a programação, você vai poder sentir o cheiro, o aroma, enfim. Olha, hoje, né, estamos falando sobre mercado gastronômico, estamos contando com a presença em nossos estúdios do Walter Jarocchi, não é, que está aqui presente. Ele é diretor executivo da Bracel, Pernambuco, proprietário do restaurante Plim, lá no Shopping Recife. Além dele, contamos com a presença também do chefe William Dantas, ele que é consultor e chefe de cozinha chinesa e japonesa e proprietário do restaurante Kubomaki. Agora é o momento de irmos às ruas ouvir também as principais dúvidas, questionamentos das pessoas. Vamos conferir a primeira delas. Qual é o estilo gastronômico mais procurado pelos pernambucanos? Ok, inclusive já falamos um pouco sobre isso, não é, Walter? Falamos um pouco sobre as tendências, por exemplo, mas os pernambucanos preferem mais abrir negócios no ramo regional ou, por exemplo, diversificam um pouco, até para atender uma clientela mais ampla, mais heterogênea? Olha, é um debate, porque a gente tem, assim, Pernambuco está no meio da região Nordeste, e aí tem alguns produtos que influenciam toda a região, como é o caso da carne de sol, como é o caso de alguns crustáceos do caranguejo, como é o caso de algumas buchadas. Mas eu diria o seguinte, eu diria que Pernambuco tem uma coisa diferente. Você não come uma peixada, você come uma peixada pernambucana. Você não come uma feijoada, você come uma feijoada pernambucana. Você não come um chambaril, você come um chambaril pernambucano.
Então eu diria que, por exemplo, o chambaril é muito bom, alguns crustáceos são muito bons, algumas variações de carne de sol são muito boas e a nossa culinária é doce. Então a gente, assim, acho que o pernambucano, todo pernambucano gosta de um bom chambaril, gosta de um bom sarapatel, apesar que o sarapatel também é do Nordeste, da carne de sol do Nordeste, mas assim, são coisas que você percebe que caem no gosto do pernambucano. Agora, por falar, o Walter fala tão bem aqui que a gente fica com fome, inclusive. Não sei se você está com fome também em casa aí, vendo essas coisas maravilhosas aqui, falando sobre comida, né? Porque eu acho que comida parece que aguça mais os desejos do ser humano do que, por exemplo, roupa, sapato, algumas outras coisas, né? Porque todo mundo precisa se alimentar. E, justamente, eu queria perguntar aqui ao nosso chefe William, por exemplo, tem como fazer... comer comida chinesa, japonesa e também associar a um doce, a um tipo de doce, a alguma coisa, ou não? Claro que sim. Hoje a gente tem, tanto na cozinha japonesa quanto chinesa, a banana caramelada, banana flambada com gergelim, tox. A gente tem temporada de sorvete, que tipicamente japonês seria aquele que tem o sorvete bem, tá gelado dentro e por fora crocante, frito. Sim, tem uma variedade muito boa. Muito bem. Vamos agora a mais outra dúvida. Vamos a mais outra dúvida das pessoas nas ruas. Como está o mercado gastronômico? Muito bem. Já respondemos isso aí, no caso, mas vamos fazer daqui a pouquinho uma síntese de tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Vamos a mais outra dúvida. O que é necessário para ter sucesso no ramo? Ok. Uma das coisas importantes que já falamos aqui, Walter, é a questão do planejamento. Sem planejamento, comumente não vai dar certo. Sem plano de negócios, eu não acredito em negócio não. Se você não tiver um bom plano de negócio, criterioso, bem estudado e procurar pessoas que sejam do ramo, profissionais, para lhe ajudar, eu acho que a chance de você fechar o seu negócio entre 1 a 5 anos é muito grande. Inclusive, há pessoas que só acreditam na sorte ou às vezes fazem a coisa empurrando um pouco com a barriga. Não, vou fazer com a cara e coragem e vai dar tudo certo. Mas o plano de negócio é uma coisa mais consolidada, você está com os pés no chão, não é isso? Tudo bem, você pode estar com os pés no chão, como diz um ditado, e a cabeça nas nuvens, mas os pés estão fincados no chão. Tá aí uma dica importante para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui de hoje. Vamos a esse breve intervalo. Não saia daí, aproveite e mande sua mensagem para as nossas redes sociais. Em sua opinião, como está o mercado gastronômico? Bem, a tendência do mercado gastronômico é crescer, né? E melhorar serviços, porque na rua a gente não encontra nada. A senhora acha que o ramo da gastronomia é uma excelente chance para quem quer uma vaga de emprego? Com certeza, né? Porque ajuda a assim, melhorar a vida das pessoas que querem essa formação. Eu acho que é muito bom. Bom, já estamos de volta ao programa Assunto do Dia e falando hoje sobre mercado gastronômico. Vamos agora nesse bloco, vamos conferir também o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos juntos com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, um bom dia para você que está acompanhando o Assunto do Dia. Vamos às informações na internet sobre o nosso debate de hoje. O G1, Felipe, destacou a seguinte notícia: setor de gastronomia cresce e impulsiona negócios no país. De acordo com o site, os empresários investem no setor e faturam com cursos e venda de utensílios. Já o site da Universidade Federal Rural de Pernambuco também destacou informações importantes em relação ao tema de hoje. O mercado de gastronomia cresce em Pernambuco e gera oportunidades. De acordo com o site, a tradição do Recife como polo gastronômico alimenta um mercado lucrativo. Vamos então voltar ao nosso debate. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Muito obrigado, Thalita Belo, pelas informações aqui no programa Assunto do Dia. Vamos continuar a nossa conversa com os nossos convidados. Vamos, inclusive, aproveitar esse foco que demos sobre a questão de geração de empregos. Por exemplo, estão chegando aí 2014, um evento esportivo mundial, internacional, a Copa do Mundo, Walter, e a tendência é de crescimento para as pessoas, por exemplo, que querem adentrar no mercado de trabalho?
Eu acredito que sim. O nosso segmento, tradicionalmente, é um segmento que tem como histórico ser um segmento formador de mão de obra, né? Nós temos a característica de pegar uma mão de obra totalmente desqualificada, né? E rapidamente a gente transforma isso numa mão de obra qualificada. A gente cansa de ver na construção, na obra ou no início de um restaurante, ele pega pessoas que não sabem de nada, ela entra, acaba para a faxina, da faxina ela vai para a copa, né? Da copa ou ele vai para o lado da cozinha, ou ele vai para o lado do salão e rapidamente ele se torna um profissional, um cominho, um garçom, um ajudante, até mesmo um cozinheiro. E a gente tem várias histórias de pessoas que viraram até donos do seu próprio negócio. Somos formadores de mão de obra, sim, mas hoje a gente está sofrendo uma pressão muito grande, como o Pernambuco tem crescido muito. E nós somos, assim, destaque no cenário nacional a nível de crescimento, o segmento de alimentação fora do lar, bares e restaurantes, tem hoje uma dificuldade grande de mão de obra. Há concorrência de swap de grandes empresas que estão instalando nos diversos polos no Estado. Então, isso tem atrapalhado, assim, de maneira assim, bastante significativa que a gente contrate. E respondendo a sua pergunta, a gente tem, sim, uma expectativa grande para a Copa do Mundo, e eu diria que a Copa do Mundo ela é apenas uma data onde a gente sabe que a gente tem que se preparar melhor para um evento grande, né? A gente faz um trabalho contínuo de treinamento, de qualificação, mas o advento da Copa do Mundo, da Olimpíada e como foi a Copa das Confederações, obriga não só a iniciativa pública como o setor privado a falar assim, não, peraí, eu tenho um prazo para me organizar e trabalhar determinadas coisas. Para a Copa do Mundo, com certeza, o segmento tem que trabalhar muito forte qualificação. Até no intervalo, uma das pessoas aqui do estúdio estava falando, tem uma ideia sobre atendimento, então a gente tem que trabalhar forte o atendimento, a qualificação das pessoas, o que não é muito fácil, para que a gente possa, então, conseguir melhorar a qualidade do que a gente faz e melhorar o nosso polo gastronômico. Tocou num ponto importante, o Walter tocou num ponto importante, chefe William, sobre a questão do atendimento. Também o atendimento, o tratar bem, o receber bem uma pessoa no estabelecimento, algo primordial? Com certeza. O atendimento, ele fideliza o cliente, né? Um bom atendimento, o cliente sempre vai voltar, além de ter uma qualidade no que faz, né, no geral. E hoje a gente tem essa dificuldade, principalmente no meu ramo de cozinha japonesa ou chinesa, fusion ou contemporânea, a gente não tem cursos bons aqui, tem curso básico, algumas cadeiras em faculdade, mas que ensinam muito pouco. Se quiser ter uma especialização, você tem que ir a São Paulo, a Rio, ou então estudar muito por livro, né, que também é muito importante. Eu passo muito isso aqui em Recife, porque a maioria não tem condição de viajar para outros estados onde tem restaurantes mais tradicionais para aprender de fundo mesmo. Né? Então a gente tem, mas voltando para a situação do atendimento, eu acho muito importante. Hoje a maioria dos lugares que você vê que tem uma clientela boa, uma clientela antiga em relação ao atendimento. Atendimento, está aí um ponto importante a ser também lembrado para as pessoas que querem montar um negócio, né? Atendimento é primordial, mas principalmente o planejamento que a gente sempre tem tocado na tecla aqui, não só no programa de hoje, no tema de hoje, mercado, né, gastronômico, mas também em outros temas, também na área de empreendedorismo, quando recebemos aqui pessoas do Sebrae, trazendo informações, dicas e também a questão da capacitação é imprescindível. Essa questão da capacitação é um outro ponto importante, Walter, que as pessoas às vezes deixam para segundo, terceiro plano e é uma coisa importante ter essa capacitação, ter uma orientação, né, de um profissional competente, já que pesquisa, que estuda uma determinada área, né? É importantíssimo essa questão da capacitação. As pessoas devem buscar bastante capacitação? Com certeza. E além de deverem, além de ter a obrigação de buscar a capacitação, o segmento hoje ele tem uma regulamentação muito forte, por exemplo, na área de segurança dos alimentos, né? E quem trabalha com cozinha oriental tem essa preocupação, nós temos que trabalhar com alimento seguro. Nós somos obrigados hoje, pela medida da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela RDC 216, a que todas as pessoas que trabalham com alimentos têm que ter o curso de boas práticas, de segurança dos alimentos, que em Pernambuco exige que seja 20 horas. Então, todo estabelecimento formal que esteja devidamente colocado, ele tem que ter todos os seus profissionais capacitados com esse curso de boas práticas. Não só o curso de boas práticas, mas também um curso maior de responsável técnico, de 40 horas, eventualmente até ter uma nutricionista. Então, essa parte de capacitação, além de ser uma coisa importante para o seu negócio, você ainda tem que cumprir a legislação. A Brasel trabalha forte nisso. O ano passado nós temos mais de 800 capacitações e esse ano nós devemos fazer mais de 1.000 capacitações, principalmente 80% a 90% disso na área de segurança dos alimentos, atendendo os empresários, os associados, para que eles possam atender à legislação. Mas sem capacitação, sem qualificação, hoje, sabe, sem pensar em pegar a sua equipe e melhorar o seu ambiente de negócio, sem chance.
E uma coisa importante, por falar em capacitação, há um crescimento interessante de cursos, até mesmo superiores, aqui em Pernambuco, de oferecimento oferecendo essas vagas, essas ofertas na área de gastronomia. E tem crescido a procura de pessoas. Isso é justamente a motivação que estão observando do crescimento do nosso estado, chefe William. O que é que você acha? Você acha que esse crescimento na procura por capacitação, né, aliás, na oferta também de vagas nesse ramo, é o que tem realmente, é um reflexo desse crescimento do nosso estado a nível nacional? Sim, acredito que sim. O que acontece hoje? Hoje nós temos, como o Walter tinha falado antes, essa migração muito grande, né, para outros estados, de pessoas. A gente aqui em Recife abrimos muitos restaurantes, né, no ano. Hoje a gente teve recentemente um shopping que foi inaugurado. Nós tivemos um problema de chefes de cozinha, de sushi man. São muitas lojas para inaugurar e não tinham pessoas capacitadas. Então, assim, o que acontece muito aqui? Sempre que abre-se um restaurante novo que inaugura, as pessoas puxam de outros que já existem, por não ter essa capacitação. Então, eu acho muito importante. Tem aqui uma participação do Jailson Santana, muito obrigado pela sua interação conosco. Ele pensa, inclusive, em abrir um negócio no ramo regional. Está aqui a participação do Jailson Santana. A Vilma Silva parabeniza o programa também, Assunto do Dia, muito obrigado. A Rositânia Santana também, um abraço especial, muito obrigado pelo carinho. Temos aqui também a Evânia Pimentel, lá no Rio de Janeiro, nos acompanhando, ela e toda a sua família. Muito obrigado pela audiência também, Evânia. Também aqui a participação da Marinalva Santos, também interagindo conosco. Ela diz que gosta de comida japonesa, mas não gosta de comida chinesa. Não é? Há um diferencial no paladar da comida chinesa para a japonesa, pelo menos, por exemplo, se a gente fala de yakisoba, o yakisoba é uma comida chinesa, não é isso? Isso. É um pouco agridoce, não é? Há sempre essa mistura na comida chinesa ou não? Nem sempre, né? A chinesa ela tem elementos, sim, cítricos ou adocicados, você puxa mais para a culinária asiática, né? Na situação do yakisoba para o sushi, com certeza, né? O sushi você tem aí a situação de ser avinagrado, adocicado, né? A chinesa não, a chinesa é mais fácil das pessoas acostumarem com o sabor, por ter aí um sabor muito parecido com molho madeira, é um caldo de carne, né, com espessante. Então ali você tem legumes, tem carne, pode ter frutos do mar, eu acho que fica mais fácil das pessoas começarem a comer. A japonesa a gente tem um pequeno parâmetro aí. Entendo. Até você chegar lá demora um pouquinho, mas agora, é só insistir. Agora uma coisa também importante que me veio à mente, antes de terminarmos aqui o nosso programa, já que estamos nos instantes finais, falando também sobre a questão de hotéis, não é? Por exemplo, temos um evento esportivo aí, a chegar a Pernambuco, um grande evento esportivo. A gente observa que há uma quantidade interessante de hotéis que já estão sendo instalados aqui em Pernambuco, há um crescimento interessante nesse setor também de hotelaria, mas também há hotéis preocupados com essa questão de manter o turista, manter a pessoa que está no hotel ali naquele local e criam restaurantes, criam essa diversidade de alimentos dentro do local. A Bracel tem uma visão interessante com relação a esse tipo de ação ou não, Walter? Não, eu acho que a hotelaria em Recife, ela está vivendo um momento muito bom, não é? Nós tínhamos aí cerca de 5 mil HAs, unidades hoteleiras. Estamos aí com uma perspectiva de dobrar isso até 2014. Temos grandes redes, que a gente estava distante das redes, né? Que estavam longe da nossa cidade. As grandes redes estão sinalizando, tem 2 ou 3 já em construção aí, para inaugurar nos próximos meses. E a hotelaria dos hotéis de 3 estrelas para frente, eles têm como característica ter o serviço de alimentação. Alguns têm restaurantes, alguns inclusive são filiados, são associados à Brasel, e a hotelaria cumpre o seu papel de uma forma muito importante. Da mesma forma que a alimentação, a hotelaria é fundamental. Você hoje não consegue fazer turismo sem conjugar alguns verbos, e 2 deles importantes é o comer e dormir. Uhum. Então, para isso, você depende da hotelaria, você depende dos restaurantes. Mas a hotelaria, ela é parceira, o trade, assim, tem trabalhado de forma bacana, e eu acho que
assim, só tem contribuído para o mercado de uma forma geral. Muito bem, Walter Jarocchi, não é? Agradecemos a sua presença aqui no programa Assunto do Dia, ele que é diretor executivo da Abracel Pernambuco e também proprietário do restaurante Plim, lá do Shopping Recife, dê uma passadinha lá no Shopping Recife, né? Confiram, né, no restaurante Plim, e queremos agradecer a sua presença, foi muito bom contar com as suas explicações, com suas dicas que foram imprescindíveis. Eu que agradeço, a Abracel se coloca à disposição. Se algum empresário, alguém quiser fazer algum negócio, se alguém não é associado à Abracel ainda, por favor, ligue para a Abracel. Isso mesmo. No 3465-7570. Lembrando que para ser associado à Abracel é condição sine qua non ser formal, né? A gente trabalha esse ponto muito forte. Aí o telefone passando na tela, 3465-7570, para que você possa se afiliar e pedir mais informações à Abracel. Né? Muito obrigado, Walter. Eu que agradeço e espero que todos os empresários tenham sucesso. Ok, agradecemos também ao chefe William Dantas, ele que é consultor e chefe de cozinha chinesa e japonesa, proprietário também do restaurante Kubomaki, foi um prazer. Obrigado, Felipe, eu que agradeço o convite. Espero voltar. Muito bem, agradecemos. Qual o telefone lá da Kubomaki? A gente, pode ser o meu, que é mais para consultoria, né? O 91174162, e lá é o 30391213. Está ali passando o e-mail, não é, do chefe William, também o telefone, celular 91174162. Foi um prazer muito grande contar com a presença dos nossos dois convidados e, é claro, com sua audiência, que é importantíssima também para a gente. Né? Agradecemos a sua interação e lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário, no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e cuide-se bem.